Fala, Dev, beleza? Então, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o widget de row, né? Então, assim como a gente já viu na última aula lá sobre o widget de column, né? Vocês podem levar ele, até vou deixar aqui no card para como referência. Pode assistir aquela aula primeiro, que é bastante importante. Eu passei em detalhes tudo que se aplica também para row, tá? Então, tudo que foi falado lá no column se aplica para row. Então, a gente vai passar assim de forma bem rasa aqui pelo row, porque é tudo que foi falado lá, tá? Mas eu vou tentar replicar aqui também. Então, basicamente, ele é um widget de layout também, né? Como mencionado na aula do column, e ele dita o fluxo dos elementos no eixo horizontal. Então, caso a gente queira alinhar elementos visualmente um ao lado do outro, a gente vai usar o widget de row, tá? Então, basicamente, a gente pode adicionar aqui um container, vou deixar nessas configurações mesmo, 100%, ok? Então, isso aqui é um filho da row, né? Ele é um item, e eu vou duplicar aqui. Então, vou colocar uns 3, beleza. Então, a row, ela alinha os elementos de forma horizontal, do contrário da column, que era vertical. Então, a primeira propriedade que a gente vai falar sobre é o main axis sizes, que no caso da row é o eixo horizontal, tá? Contrário da column, que era vertical. Então, o que era para column agora é invertido para row. O que antes o main era vertical, aqui para row é horizontal, e o que era o eixo cruzado antes para column, no caso a column, o eixo primário é vertical, então o cruzado dela era horizontal. E aqui é o contrário, o primário da row é horizontal e o cruzado vai ser vertical, tá? Então vamos falar sobre a minha exercise. Então, como falado lá na aula da column, né? Reforço aqui para assistir a aula da column, porque também tem bastante detalhes sobre isso. Essa propriedade aqui dita o espaço que ela vai ocupar referente ao pai ou filho. Então, essa opção aqui, né, marcada aqui inicialmente, diz que ela vai ocupar todo o espaço que o pai disponibilizar. Então, é o que ela está fazendo. No caso, o pai aqui é a página, e a row está ocupando todo o espaço horizontal, né, do seu eixo, para dispor de espaço para os filhos. Então, se eu marco essa opção aqui, pode ver que daí é o contrário. Então, essa opção diz que ela vai ocupar o espaço que os filhos ocupam. Somente isso. E essa aqui diz que eu vou ocupar todo o espaço que o pai dela dispor para mim usar, tá? Então, é bem simples isso aqui, tá? Até vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz lá com a cola, vou embrulhar aqui no container, né? Eu vou limitar esse container, então, a um pouco menos, pra gente poder ver com um cenário diferente. Então, eu vou botar 600 e vou botar ele lá no centro só pra gente ver com mais detalhes. Então, perceba que agora o pai da row tem um espaço de 600, né? A gente tá falando de uma row, então ela ocupa o eixo horizontal, vamos atentar a largura aqui. Então, a row, agora, com essa opção aqui, ela vai ocupar todo esse espaço. E se eu colocar essa opção aqui, vai ocupar só o espaço dela. Mas perceba que a gente entra de novo naquela situação do pai ditar o espaço, né? Então, o container está ditando o espaço, então eu vou marcar aqui somente a opção para ele iniciar aqui no centro, para row ter controle sobre o seu espaço. Então, perceba, o pai, o container está dizendo, ó, o primeiro filho fica lá no centro e agora a row tem o controle de si próprio. Então, usando essa opção aqui, ela vai ocupar somente o espaço dos filhos, certo? Se eu usar essa opção aqui, então ela se expande ao total que o pai dispõe para ela, no seu eixo, no caso horizontal. Então, ela vai expandir a sua largura, certo? Então, basicamente, essa é a primeira propriedade que a gente pode ver. Agora, partindo para a propriedade do eixo cruzado, né? Aliás, do alinhamento do eixo principal, né? O alinhamento dos filhos a gente está falando. Então, como a gente está falando de um eixo horizontal, os filhos, quando a gente adiciona, primariamente começam aqui do iníciozinho mesmo da row. A gente pode centralizar eles, então eles são para o centro todos, né? Ou dizer que eles vão ficar ao final. E também a gente tem os alinhamentos direcionados a espaçamento, né? Então, o space evenly, que adiciona um espaço entre os elementos e no começo e fim, o space around, né, aquela situação que cada item tem um espaço antes e depois, antes e depois. Aí faz com que, quando há um item e depois outro, o espaço de antes de um, aliás, de depois de um e o de antes de outro, causa esse efeito desse espaço aqui ser maior que esse aqui, por exemplo. E a gente tem o space between, né, que joga cada um pro canto, né. O caso mais clássico é esse aqui, né, onde a gente tem um item aqui, que poderia ser o menu de usuário, né, ou aquelas boas-vindas de um usuário, e aqui é um botão de sair, ou uma configuração. A gente geralmente vê isso em header, alguma coisa nesse sentido, mas só para especificar esse cenário. Então, essas propriedades de alinhamento do eixo principal, a gente dita aqui no eixo do horizontal, tá? E agora a gente tem o alinhamento do eixo cruzado, tá? Então, a gente pode ver que ele está dizendo aqui para ficar no centro por padrão, tá? Na row. Mas perceba que a gente não vê os efeitos quando a gente está ocupando somente o espaço da row aqui. Por exemplo, como a gente precisa ver isso visualmente, o alinhamento do eixo cruzado, e o eixo cruzado aqui no caso da row é o vertical, perceba que a row só está ocupando o espacinho aqui. Por quê? Porque o pai está dizendo que ela fica no centro. Mas se eu remover isso aqui, aí a row passa a ocupar todo o espaço daquela área do container. Então agora esse alinhamento faz mais sentido, certo? Está dizendo que os itens ficam aqui ao meio, no eixo cruzado, né? O eixo cruzado é o vertical. E se eu marcar para ficar acima, então ele usa esse espaço aqui de cima para alinhar os itens. E o espaço aqui de baixo para alinhar esses itens. E a mesma situação se aplica aqui àquela regra do pai também para row. Então essa opção aqui vai fazer com que a row, pai dos filhos, né, dita como os filhos devem se dimensionar no eixo cruzado, que é o eixo vertical, no caso, né? Então, se eu usar essa opção, perceba que ela forçou com que os filhos se expandissem verticalmente, mesmo que eles tenham essa configuração aqui de somente 100, né? Então, segundo a regra do Flutterflow, o pai vai sempre ter esse controle prioritário, tá? Então, dessa opção aqui é bem isso mesmo, tá? Então, pode ver que é tudo igual a column, só que contrariado, né, o seu eixo ali. Aí é scrollable, é o mesmo sentido, tá? Até vou botar aqui os itens para a esquerda e vou voltar essa opção aqui no centro pra gente ver com mais detalhes. E eu vou botar mais itens também pra gente ver o scroll realmente acontecer. Então perceba, assim é visualmente na interface final, tá? Mas aqui dentro do YBuilder, né, com o Flutterflow, a gente pode ver aqui os overflows que tá acontecendo. E tá realmente havendo um overflow horizontal aqui, certo? Como é uma row, então o overflow vai ser horizontal. E nesse caso a gente teria que ativar a propriedade scrollable, que faz com que realmente essa área aqui que deu overflow, né, ela seja scrollável. Olha só, pode ver o indicador de scroll aqui, ó. A gente não vê ainda com muito detalhe porque os itens estão colados um no outro, mas a gente já vai resolver isso. O scroll horizontal, a gente não precisa daquela propriedade primary, como vocês podem ver, que tem na column, né? Porque o scroll horizontal geralmente vai ter só um mesmo, tá?
Então, a gente pode partir para a próxima propriedade, que é o item spacing. Então, é o espaçamento entre os itens, né, entre os filhos aqui. Então, vou botar aqui 12, por exemplo. Ele aplicou um espaço aqui, a gente até consegue ver agora o scroll com mais clareza, né? E a mesma coisa aqui, o espaço inicial aqui, né, o start, né, então, por exemplo, 24. Então, no início do row vai ter 24, e no final não tem nada, mas eu posso também aplicar no final, 50, por exemplo. Então, ao final a gente vai ter um espaço de 50. Ou manter um espaço igualitário para todos, né, todo o espaço dentro dessa row, aplicando essa propriedade aqui. Então, todos os espaços dentro da row vai ser de 12, tanto no início, quanto entre os itens, quanto no final, tá? E essas são as propriedades da row. Perceba que é bem similar à column, né, mas ela tem o seu propósito para a gente direcionar o fluxo dos elementos horizontalmente. Beleza? Agora vocês no próximo widget.